Vamos então para o signo de Touro. A carta para Touro nessa semana é o 5 de espadas. O 5 de espadas, ele fala de um sentimento ou de uma situação de derrota, de perda. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque a pessoa se deixa levar pelo medo e pela ansiedade. E aí isso causa a derrota, isso causa o fracasso. Então, vai ser importante dessa semana fazer essa autoobservação do quanto que o medo de alguma coisa acontecer, ou esse medo mesclado com ansiedade, né? Porque ansiedade e medo está sempre relacionado ao futuro, né? Algo que pode vir e pode ser prejudicial a nós. Então é fazer uma reflexão do quanto que o medo e a ansiedade das situações estão trazendo dificuldades para você, né? E que poderão trazer dificuldades nessa semana. Por isso que é tão falado nesses meios de meditação, onde se fala que se deve viver no presente, se deve fazer uma meditação para se ancorar no presente, justamente por conta disso, porque a necessidade de controle, né, da mente, sobretudo, né, essa necessidade de controle que nós temos, faz com que qualquer coisa que saia fora dos nossos planos já nos coloque em desespero, já nos coloque numa situação de temor pelo futuro. Então é preciso ter em mente que a ansiedade e o medo do futuro é que seriam aí os nossos maiores inimigos, sobretudo aí nessa semana, do que as próprias situações que nós não conseguimos os resultados que esperávamos, né? Porque muitas vezes não era para aquele resultado vir naquele momento, ou muitas vezes nós teríamos que fazer algumas coisas de forma diferente para que pudéssemos ter tido êxito naquela situação. Mas aí quando vem o resultado negativo, isso já traz um medo e uma ansiedade em relação ao futuro. E não a reflexão de que, bom, tudo bem, se não deu certo aquilo que eu estava pensando, imaginando, ou de repente não era o momento de acontecer, ou de repente tem alguma coisa que eu fiz que eu poderia ter feito diferente. E aí teria um outro resultado. Mas aí percebe, quando a mente só se volta para o futuro, essa reflexão não é viável. A gente não consegue fazer essa reflexão para corrigir o que precisa ser corrigido e acertar o rumo, e voltar para os trilhos, e voltar para o equilíbrio. Então é preciso nessa semana ter atenção a esse tipo de situação, porque não é a situação em si que vai trazer o problema, o fracasso, a derrota. É a nossa percepção negativa em relação ao futuro por conta daquela situação ali que se desenhou. Então é preciso ter em mente esse tipo de coisa para poder analisar e avaliar talvez alguma situação que não saia da maneira que você espera, tá certo? Vamos então agora para o signo de Gêmeos.